Olá, estamos aqui na Casa Cultura em Siqueira Campos. A empresa Acesso foi contemplada para realizar um documentário onde traz o destaque das famílias que ajudaram no crescimento do município de Siqueira Campos, tanto na área cultural, social, na geração de emprego e renda, e continuam deixando o seu legado. Então apresentamos para vocês agora as famílias que foram entrevistadas. Estamos aqui com a Adeliane Maria Castilho de Assis, filha de Francisco Correia Castilho. Para nós, Adeliane, a origem da família de Francisco Correia Castilho? Então, meu pai veio de Itararé, né, estado de São Paulo, com os pais dele, né, irmãos, e compraram uma chácara aqui num sítio, né, aqui em Siqueira. Aí meu avô construiu uma fábrica de farinha de mandioca, né, no começo, né. Depois que passou a ser farinha de milho, a Frutilaria Santa Helena. Meu pai estudou até o 8º ano, né? Não se formou em nada assim, né, no nível universitário, mas ele tinha um tino muito grande para construção. Ele teve 7 filhos, né? 3 faleceu e criou 4 filhos. Formaram, meu irmão engenheiro em Rondônia, o José Eugênio Castilho, o Luiz Antônio, que tomava conta da fábrica, e o Paulo Castilho também. No início ele começou a trabalhar, participar de encontros de casais, né, com o pessoal que trabalhava aqui, e tinha muito contato sim, com os padres, né, principalmente o Frei Gabriel Ângelo, né, que daí resolveram fazer o hospital. Um grupo de pessoas que se reuniram e com o dinheiro construíram. Meu pai foi tipo assim, naquele tempo não tinha muitos engenheiros formados aqui na região, ele era o engenheiro que conduzia as obras lá, né? Quando o hospital foi construído, estavam formando o grupo de Vicentino em Siqueira. Aí, como o hospital mudou para cima, aonde era o hospital antigamente em Siqueira, eles entraram com pedido para ser o asilo, né? Naquele tempo ainda as verbas eram um pouco difíceis, ele resolveu, né, com a equipe lá do asilo, fazer a funerária São Vicente de Paula. Resolveram construir o CRAI, né, o Clube Recreativo Arco-Íris de Siqueira Campos. Quando começou para fazer a piscina, não tinha ninguém que entendia de piscina, ele viajava, nós ia para Londrina, para Curitiba, Ponta Grossa, ele passava em clubes para ver como é que era, né? Criou uma construtora, né, para ele trabalhar junto com outras pessoas e pensando no meu irmão. Só que o meu irmão, quando se formou engenheiro, não ficou aqui, foi para Rondônia. Como não tinha uma capela mortuária de Siqueira, ele, com os vicentinos, né, e com a funerária São Vicente de Paulo, resolveram investir na construção de uma capela. Daí surgiu a Capela da Paz, né. Então a gente fala assim que ele procurou assim atender quase todas as fases das pessoas em Siqueira, que era o hospital, né, onde nasce, onde cuida das pessoas, depois foi para o asilo, onde ficam as pessoas que não têm condições de ficar com a família, vão para lá. Depois ele ajudou o clube recreativo, onde era lazer para a maioria das famílias de Siqueira, e depois a capela mortuária. A minha mãe nasceu na Barra Mansa, aqui, né, da família Oliveira, né, que a gente tem bastante parente ainda lá, mas depois foi embora para Ribeirão do Pinhal. E quando casou com meu pai, voltou para Siqueira. Eu também participei de várias coisas em Siqueira, né, grupo de jovens, né, estudei aqui, fiz magistério, tudo, fui estudar para fora, depois voltei, casei, e nisso nós resolvemos fazer um empreendimento também em Siqueira Campos, o Colégio Dom Bosco de Siqueira Campos. No ano de 1800 e pouco, tem os registros aqui, né? No caso, o avô do meu avô, ele era descendente de alemão, né? E o resto era de Minas lá, nós não sabemos, porque tem português também, que você pesquisar Barbosa é portuguesa. E eles vieram até São José do Boa Vista. E o meu avô nasceu em 1884, em São José do Boa Vista, no município, né? Num lugar chamado Fazenda Velha, que se designa hoje como Venceslau Braz. E depois, mais para frente,
ele veio para Siqueira Campos. Já teve os filhos, no qual, entre os irmãos, né, que o meu avô foi casado 2 vezes, que a primeira mulher dele morreu no parto, né, do Manuel Barbosa, que também era comerciante da cidade aqui, pai do Dodô e outras pessoas. E depois com a segunda esposa, que era a dona Sebastiana, né, onde teve mais 8 filhos, e no qual o meu pai foi o 5º filho. Nos anos 40, o meu avô resolveu investir em indústria, fábrica de carroça, aonde ele colocou o meu pai, né, como na época lá era ferreiro, e também a fábrica de carroça e de ferramentas, né, foice, cavadeira, essas coisas, sabe? E o meu tio Júlio, só que o meu tio Júlio era administrador, né, era mais velho, e era 3 sócios, né, e o tio Jerônimo. Mas o principal empreendimento que eles tiveram, que eu acho que é um empreendimento que não dá lucro na vida material, mas na vida espiritual dá muito, foi fazer o bem. O meu avô, ele era muito político, ele era coronel, né? E ele tinha aqui, como na política, com o coronel Ney, os dois não se bicavam muito, não, mas coisas de política. O governador Moisés Lupion, ele se hospedava na casa do coronel Amando, quando vinha no Norte Pioneiro. Tinha o nome da escola, escola normal, quando existia ainda esse tipo de escola ainda, que levava o nome dele, sabe, outras coisas. A promessa da minha avó, que na Segunda Guerra Mundial, o meu tio Júlio foi convocado e foi até a Itália, né, no Monte Castelo, lutar com os outros, para que se o filho dela, no caso o tio Júlio, voltasse vivo da Segunda Guerra Mundial, ela ia montar uma casa de idosos na cidade. E aconteceu isso. E daí eles não tinham, na época, ainda um lugar próprio, e ela, para pagar logo a promessa, ela alugou um barracão. E depois, futuramente, que ele adquiriu essas terras aqui onde que se denomina Vila Barbosa, ele fez uma casa que era de madeira naquela época, né? E começou o asilo, né? Na ata ainda consta que nunca vai deixar o asilo de ter um da família Barbosa. Você vê, na época foi considerada a maior fábrica de carroça do Paraná, nos anos 40, 50. Faziam na média de 20, 25 carroças por semana. E o meu pai, depois, em 1960, por questão óbvia, ele resolveu abrir mão da sociedade, né? Aí ficou para mim e para o meu irmão o Cocão, né? Na verdade, nós compramos dele, né? Que eram 4 irmãos, né? Agora, uns 5 anos atrás, eu separei do meu irmão antes dele falecer ainda. Eu fiquei só com a parte da fabricação de ferramentas e os herdeiros do Cocão foram lá para a pista, onde que eles têm um empreendimento muito grande com conserto de caminhão. De Ponta Grossa tinha o irmão do meu pai, um dos mais velhos, o nome dele era Generoso. E por incrível que pareça, a família ainda mora na rua Siqueira Campos, lá em Ponta Grossa. Curitiba também tinha o Getúlio, que já é falecido também, que mexia com máquinas pesadas. Tinha o tio Mandinho também. Tem uma coisa que muita gente não sabe hoje, um clube referência aqui da região nossa aqui, que é o CRAI, o Clube Recreativo Arco-Íris. Foi uma conversa de bar em 1970, 71 por aí, e meu tio estava no bar, eles não tinham local. O meu tio falou: eu tenho 2 alqueires, vocês me pagam um preço bem barato e o outro eu faço doação. Esse asilo é um asilo diferenciado. Aqui cada um tem seu apartamento, eles saem a hora que eles querem, eles voltam a hora que eles querem. Tem muitas doações, mas na verdade o que esses idosos precisam, eles precisam do calor humano. Em 88 eu disputei a Câmara de Vereadores, tive a honra de ser o mais votado da cidade. Participei muito do Rota também, desde 85, 3 ex-presidentes. Não teve nenhum do Rota que chegou a tanto assim. Já fiz parte da diretoria e na última do CRAI, que foi vice-presidente, já fui secretário, outras coisas. Sou o presidente do Picadinho, do asilo fui bastante tempo. Da Santa Casa já fiz parte também. E hoje eu faço um projeto muito bom, com nenhuma intenção política, é doações de cestas básicas. Durante o ano, eu entrego na média de 150 a 200 cestas básicas para famílias carentes. Essas cestas eu ganho bastante do Rota e ganho de voluntários da cidade, que sempre faz doação. O que eu aconselho a esses jovens é pensar melhor, ajudar o próximo, foi um pequeno gesto. Às vezes não precisa ser com valores materiais, uma visita para um doente, ver o que precisa, como esses que eu citei aí lá do passado, que tiveram muito mais dificuldade, fizeram. Senão o que vai acontecer com a nossa sociedade? Nós precisamos fazer isso, que são todos irmãos nossos. Mas vai lá, dá um abraço, visita um doente, seja voluntário em alguma entidade que ajuda o próximo. Nós temos o Lar do Menor, temos a PAI, tanta coisa, né? Esses novos têm que participar. Esse é o recado que eu deixo, para dar uma sequência nisso que começou.
O meu bisavô, no caso lá do meu pai, veio fugindo da guerra, ele era alemão. Então, e a minha avó era descendente de africanos, né? Com português. Estabeleceram em Minas Gerais, né? De Minas vieram para Siqueira Campos. Mas a minha mãe veio de Minas e meu pai já era daqui mesmo, do Paraná. Naquela época se reunia jovens na praça, na rua, ali no cinema, até na praça, né? E aí ia passando, ela olhou, gostou, achou que era um tom. E aí começou, né? 50 anos, 11 netos, né? E uma bisneta. Quando eu casei, a gente não tinha nada, né? Começamos uma criação de suínos, que era o ramo do meu pai. O negócio foi nascendo os filhos, foram crescendo e eu sentindo a necessidade de gerar alguma coisa para eles, né? Para eles aprenderem a empreender, né? Eu resolvi fazer um frigorífico para o filho mais velho, né? Começando, demos um pontapé, daí depois veio a lavoura de café, daí veio a torrefação de café também, e assim nós fomos devagar, cada filho foi assumindo um setor. Eu queria ensinar meus filhos que numa pequena propriedade dá para a gente viver bem, é isso que eu queria. Sem tomar muito espaço, fomos trabalhando, e uma filosofia assim, honestidade, dedicação, né, respeito e muita fé em Deus. Eu entrei na política, eu já tinha, né, uma certa vontade, mas confesso que eu nunca tive coragem. Eu senti a necessidade de que se eu entrasse e fosse, né, vencedora, eu podia fazer muito pela comunidade. Então foi a partir daí que surgiu a vontade e um pouco da coragem de sair candidato. Consegui a reeleição agora para os próximos 4 anos. Meu pai tinha uma vontade de arrumar aquilo ali. Achei também que eu deveria fazer aquilo. Não só porque meu pai tinha um sonho, né? A ideia de princípio era para a família, para o pessoal que trabalhava com a gente ali e tal. O nome ali foi devido a... Eu acabei de falar, né, que era um sonho do meu pai. Daí eu resolvi botar o nome de Paraíso do Oriente. Por exemplo, um casamento ali gera 200, 300 pessoas e tem uma área de recreação para as crianças, tem campo de futebol. Tenho curso, né, da fabricação de cerveja artesanal, mas com o tempo preferi apenas só revender, né? Tem distribuidor que quase a região inteira, né? Pega desde Santo Antônio para cá, até Ipaiti. Aqui no estado de São Paulo também, Itapuranga, Itararé. Café Norte Velho hoje a gente vende na região toda também. Há umas 15 cidades mais ou menos. E não é o tradicional, né? É assim o tradicional. Tem o tradicional, especial, superior e gourmet. O meu se enquadra como superior. Tudo café que entra lá, a gente faz a degustação dele, né? Aí se enquadrou no especial, a gente compra ali. Superior. Então, cria o porco, vai para o frigo suíno, né? No caso a sobra, uma parte vai direto para a açougue, para a esquerda. E lá no frigo suíno eles fazem os cortes, né? Ali é manipulado, embalado e distribuído para os mercados. Ele tem alguns cortes já mais diferenciados, que está dando um bom resultado. Tá? Hoje o consumidor está mais exigente, né? Então tem que ir acompanhando a evolução. Continuei aquilo que o meu avô continuou, o pai, e eu continuei dando sequência nessa produção suína. Empresa Santa Bárbara. Eu forneço para alguns açougues em Siqueira e forneço ao Frigo Sui. Eu tento fazer um animal mais diferenciado do que é vendido comercialmente, que eu tento fazer um animal com mais sabor na carne. Temos a loja Val Presentes, em Siqueira, especializada em presentes. Foi uma tentativa na crise da suinocultura que eu montei essa loja para tentar. O Dom Pedro é do Douglas, né, que não está aqui. Sim. Acho que o Dom Pedro já está com 4 anos. Ele começou um pouquinho antes da pandemia, daí deu uma parada, daí depois da pandemia. O que eu acho muito bacana é que a gente conversa sobre os assuntos 3 horas da tarde com um cafezinho que a dona Sônia faz para nós ali, a gente senta ali nós conversamos sobre cada um se expõe, fala. O jovem que está empreendendo hoje, qual o conselho que você daria? Dedicação. Só isso, muita dedicação que vai fazer. E dona Sônia, o que diz para as mulheres que estão assim vendo os maridos empreender? O que você diria para as mulheres? Um companheirismo. Ser companheira, amiga, né? Mesma coisa, dedicar também. Companheirismo. José Roberto, conta para nós a origem do teu pai. Meus pais nasceram em Andradas, sou de Minas Gerais, José Augusto Roberto, Lázaro da Conceição Roberto. Eles vieram de lá, novos ainda,
e fizeram uma família aqui de 18 filhos. Eu tinha 14 anos, eu trabalhava no sítio e gostava de café. Surgiu a ideia de sair a Rádio Bom Jesus. Eu falei, nossa, vamos ter uma rádio. Eu pegava o cabo da enxada e fazia com o microfone. Gostava de cantar, então ali era meu microfone. E do outro lado, o meu tchão, Sebastião de Jesus, que também entrou na rádio. Aí veio a ideia de falar com o Pedrinho Zanon, né? E ele não se colocou na rádio. Graças a Deus, né, Pedrinho Zanon? Uma alegria falar para o povo que você me colocou na rádio há 60 anos. Nós tínhamos um programa de auditório em que a criançada vinha. Eu acompanhava 15, 20 crianças. Tinha o nosso querido, saudoso Pedro Corvo. Ele fazia um programa ali, talentos musicais. Dirceu Rosa, criação aí de Siqueira Campos, até hoje, toca a sua sanfona, e tantos outros. Transmitir futebol, transmitir jogo da seleção brasileira, transmitir jogo do nosso Matsubara, que não existe mais, transmitir jogo em Pato Branco, com a Rádio Platinense, e hoje eu faço meu café da manhã, toco moda sertaneja, e eu assumi a caneta do Newton. Eu tocava outro tipo de música na rádio. Tinha um programa de discoteca do ouvinte que jamais entrou no sertanejo do meio-dia às 3. E nesse programa eu tinha um cantinho romântico, que é famoso até hoje, todo mundo pergunta. Agora, sertanejo, eu assumi a raiz, porque o Newton não está mais nesse mundo. Ele era o único que tocava. E hoje eu sou o único que toca a música raiz na Rádio Bom Jesus. E eu fico tão contente que cada lugar que eu vou, Frei Carlos, Frei Gonzaga, enfim, os freis saem por aí no sítio aí. Quem escutou o programa do Dininho? Todo mundo escutou, graças a Deus. Isso me dá uma força, me ajuda muito a levantar todo dia às 2 da manhã. A turma fala que eu casei com a Lucinha e casei com a Rádio Bom Jesus. Eu tenho ouvinte de 102 anos, tenho ouvinte de 70, 60, mas tenho ouvinte de 14, 15 anos que me escuta. Uma menininha de 10 aninhos, eu levanto cedinho com a mamãe, escuto tudo que você fala na rádio. Ela falou assim, é tão gostoso, e principalmente as orações. Olha aí, no meu Face, não é por querer falar, do que eu publiquei em 6 anos, já deu 22 milhões de visualizações. Na nossa igreja, por exemplo, trabalhei bastante. TLC, Movimento Jovem, e curso de pais e padrinhos. Frei Gabriel é o principal que nos deu essa rádio. Obrigado lá no céu, Frei Gabriel, Frei Doroteu, Frei Irineu e tantos freis. Eu me convidei com eles tanto tempo e só aprendi coisas boas. Frei Bonifácio, Santo Padre. Quem fez meu casamento foi o Frei Irineu. Me casei na capelinha. Casei em Siqueira Campos, isso já há 50 anos, 6 em fevereiro. Dia 14 de fevereiro, 2 lindos filhos, Roberto e a Letícia. Roberto cabeleireiro e a Letícia enfermeira padrão. Eu acho que eu contribuo com o pessoal daqui, com o pessoal de fora, que é uma coisa bonita que eu faço com muito carinho. Meus avós, eles são descendentes de mineiros. O meu pai nasceu aqui no município, no bairro das Três Barras, se não me engano, em 1934, já na lida com café, produtor de café. Meu avô já era produtor de café. Meu pai também foi produtor de café. Logo em seguida veio para Siqueira, começou a comprar café, descascar café, comercializar café. Aí em 1966 ele passou a industrializar café com a marca Café Siqueirense. Em 70, o governo federal parou de subsidiar café para as torrefações. Aí houve uma coligação dos torrefadores da época, que na época se chamou COTAN, Coligação dos Torrefadores Autônomos Moageiros, em 1977, quando esse grupo foi vendido para o grupo J. Marinho. E a marca Café Siqueirense ficou, né, tida nessa sociedade. Na época da COTAN tinha uma marca no Café Siqueirense. Várias marcas, né, de várias torrefações faziam, né, parte ali, inclusive o Café Siqueirense. Eles prevaleciam, uma das marcas que tinha era Itamaraty.
foi que eles deram sequência até os idosos. Mas foi em 1986, quando criou o Café Campo Verde. Já existia esse nome, Café Campo Verde, na Bahia. E aí, numa reunião de família, a minha mãe sugeriu, em vez de Campo Verde, Café Casa. Voz da Língua. Ficou, Voz da Língua. Voz da Língua. Ficou melhor ainda, ficou tudo a ver, né, com a dona de casa. Nós somos vivos 5 irmãos. Eugênio, Salete, Maria Salete, Ana Laura, João Batista e Patrícia. E tivemos também o pai que teve o Toninho. No café siqueirense, sim, era a família toda. Família toda. O café siqueirense era toda a família. Agora já no Café Casa Verde, fui eu com meu pai que fundamos o Café Casa Verde. E depois o meu irmão Eugênio veio trabalhar com a gente. Ele abrange um raio aí de 100 quilômetros, aproximadamente umas 30 cidades aí, e levado para alguns representantes, leva para. A gente faz venda, né, online também, aí que vai, né, São Paulo e tal, mas é assim. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Foi vice-prefeito, Paulo Barbosa. Ele, na verdade, naquela época, era para ele ser o candidato. O pai saiu de cena e apoiou o Dirceu Rodrigues. Inclusive, a primeira área industrial foi ocupada pelo café. A estratégia desse sítio aqui, na verdade, o vô, ele já tinha antes, né, foi onde começou, né? Ele tinha assim, né, ali começou na máquina, a gente fala máquina velha, hoje não existe mais. A fornalha, hoje ela não emite poluentes, por mais antigamente, bem antigamente o combustível era lenha, depois diesel, e hoje é torrado no gás. Então ele, vamos dizer assim, essa mudança não foi só uma mudança de lugar, né, foi uma modernização da indústria também. Temos planos de voltar a compras de café no pouco, fazer benefício, fazer padronização, fazer exportação. Faz parte do nosso plano e no futuro bem próximo. O meu avô, ele foi o doador daquela área ali do seminário, do santuário. O sonho do meu avô era ter um seminário ali, ou seja, uma casa de formação. E após a partida dele, o meu pai com a minha mãe vestiram a camisa, com todo o amor e carinho. Uma vez eu estava tudo dentro do carro, vindo para a máquina velha aqui, saímos do armazém para vir para cá trabalhando, freio. Deu sinal, o pai parou o carro no Rio Grande ali. João, eu preciso que você ajude hoje à noite lá, sem a salve, pai, mas freio do céu. Eu tenho que pegar junto com os rapazes, nós vamos até meia-noite lá. Não, mas você tem que ajudar na coisa, aí vai. Eu torcendo para o pai, falaram não, né? E o pai foi. Tá bom, pai, eu vou. Não, ele largava o serviço, quer dizer, ele deixava o serviço no momento, mas, na hora de Deus. O que eu posso dizer é, eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo. Então, você, jovem, descubra qual que é a sua aptidão. O que você realmente gosta de fazer, ama fazer. E por mais difícil que seja, vá em frente, lute. O que eu digo assim é perseverança, né? Fazer com carinho, com amor, com muita vontade. E andar junto com Deus, sempre pedir para Deus para dar cada dia força, para nos animar e tocar para frente. E sempre pensar em crescer, em melhorar a qualidade, aumentar os clientes. Não parar nunca. Você está no Paraná desde quando? Desde 91. Eu comprei uma fazenda em Calógeras. A ideia era morar na fazenda. Porém, a fazenda não tinha estrutura para alugar um imóvel. Eu só consegui, o mais perto que eu consegui foi aqui em Siqueira Campos. A primeira administração filantrópica que eu fiz foi o Lar do Menor. Estou lá há 12 anos como voluntário e presidente do Lar do Menor. Por causa do lar, eu fui entrosando na sociedade siqueirense. Fui convidado para participar do Rotary, e a Santa Casa não tinha nem lençol de cama. E aí fizemos um movimento e conseguimos
e a diretoria da Santa Casa entregasse a Santa Casa. E aí eu fiquei aqui como interventor durante 30 meses, na época do Luiz Antônio Lechowski, como prefeito. E conseguimos deixar a Santa Casa em ordem. Quando o Germano se candidatou, ele me procurou e me pediu que voltasse, se ele fosse eleito, com o pessoal da FEMIPA, que é a Federação das Santas Casas. O que eles nos orientaram? Um município com 20 mil habitantes não tem condições de ter Santa Casa. Topamos enfrentar o que eles achavam que era inviável. Conseguimos acertar todos os contratos, convênios, e hoje a Santa Casa está muito bem. Todos os apartamentos e enfermarias do SUS têm ar-condicionado quente-frio, televisão e frigobar. A minha mãe foi uma das primeiras médicas formadas pela Escola Paulista de Medicina de São Paulo. Quando tinha aula, que entrava o cadáver pelado, o professor botava as duas para fora. Elas não podiam ver a aula do cadáver pelado. Ela se formou e foi diretamente trabalhar no Butantan. Mais ou menos em 52, o governo brasileiro mandou ela para a França. Ela ficou 6 meses em Paris, trabalhando no Instituto Pasteur, e trouxe o BCG para o Brasil. Então, minha mãe, é importante, trouxe o BCG para o Brasil. Fez anos na época? Eu tinha 10 anos. 10 anos. E minha irmã, 7. Condecorada na ONU, ela tem várias, ela é importante, ela tem muita coisa. Como é que é o nome dela? Jandira Planedo Amaral. Se você entrar no Google, você tem a vida dela toda lá. Casa Lar é quando o juiz tira as crianças da família. Na última gestão do deputado Frangão, nos deu 600 mil reais. Maravilha. O projeto está pronto e eu acho que mais uns 90 dias a construção já está levantando. Dentro do lado menor. Eu tenho 2 filhos. Fiz bodas de prata em 16 de dezembro de 92 e em janeiro eu me separei. Eu fiquei aqui para vender a fazenda. E minha mulher foi embora para São Paulo com minha filha. Meu filho estava em Recife. Nesse meio tempo eu conheci uma moça que era solteira, não tinha filhos. E eu dizia para ela, não perca tempo comigo, eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Conclusão, nunca fui embora. E estou com ela há 30 anos. 30 anos de história. Eu tenho 2 bodas de prata. Exatamente. Não há ser humano que não curta o voluntariado para fazer alguma coisa que ajude os outros. É muito bom. Todo ser humano tinha que pensar no outro. Tem que pensar no outro. Pensar no município. Pensar na comunidade. Isso faz muito bem para a gente e vai fazer muito bem para quem nós estamos também se dedicando. Então, a nossa família é originária de Minas Gerais, da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Então, meu bisavô e os parentes que vieram de Minas, né? Já meu avô e meu pai são naturais do nosso município mesmo. Meu pai é natural aqui da Água do Marfim, próximo a Lemoa. A nossa família, né, o Manuel Sabino, né, Manuel Marcos de Oliveira, Dona Cacilda de Lima Oliveira, são meus pais. Nós somos em 5 irmãos. A Marli, o Ademir, eu que sou o Leodir, o Valdir e a Roseli, que é a caçula. Eu casei com Helena em 12 de dezembro de 81. Tenho 2 filhas, Larissa e Elisa. E uma netinha já, a Lana. Depois de um certo tempo, meu pai resolveu vir para a cidade, deu início ao Bar do Mané. Na verdade, ele batizou o bar de Bar Nossa Senhora Aparecida. Mas daí popularmente o povo começou a batizar de Bar do Mané e ficou até hoje Bar do Mané. Tinha um pequeno bar, né? E que ele comprou do seu Julinho Soares.
Ele ampliou, no começo era de madeira, né? Trabalhou uns 10 anos ali, depois ele construiu de alvenaria. Então essa rua nossa, que Expedicionários e a rua Benjamin, eu ficava com a roça o dia todo ali. Então hoje o salgado que é mais vendido e mais famoso aí é a dobradinha, né, e o pastel e o encapotado. A dobradinha, tem lugar que dobradinha é buchado de boi, né? Aqui para nós, que é a cidade nossa, a dobradinha é um salgado com massa de farinha de trigo, né, uma massa de pastel, só que é uma massa um pouco mais grossa, mais temperada. E o encapotado, desde o começo, já se fazia encapotado, né? Só que no começo comprava frango caipira, né? E fazia do frango todo. Mas agora hoje é selecionado, a gente faz só de peito ou de coxa. Meu pai, quando era jovem, antes de ir para o exército, ele trabalhou com o tio dele, chamado José Verchai, é onde fica hoje o Bazar Zanon. Ali é um bar grande ali, meu pai era funcionário do tio dele, e ali que ele aprendeu a fazer várias coisas. Sorvete, lá fazia encapotado também. A gente trabalhava aqui em família, né? Meu irmão mais novo, Valdir, trabalhou, depois de um certo ponto ele saiu e foi ser vendedor. Eu entrei a trabalhar no banco com 16 anos e saí do banco com 26 anos para vir trabalhar junto com meu pai. Então eu trabalhava o meu pai, minha mãe e o Ademir, o conhecido velhinho, e eu. De lotar o bar, de não caber gente, tipo na festa, né? Principalmente quando a festa era aqui embaixo, né? Teve uma vez que choveu o dia da festa, não cabia gente dentro do bar mais. Não conseguia ninguém entrar e quem estava dentro não saía também. Aí surgiu a ideia de enterrar umas pingas para ficar mais macia, né? Daí a gente tem um quintal que a gente guarda lenha aqui, bem próximo. Foi 168 garrafão de Vitacana, de 5 litros cada. Ficou 7 anos enterrado. E a pinga ficou especial, muito boa mesmo. Porque a pessoa tem que fazer tudo com amor, né? Fazer tudo com amor e se dedicar e não desistir fácil, porque obstáculos na vida sempre vai ter. Mas a pessoa tem que superar e tem que insistir, porque aí vence. Não pode desistir fácil, né? Estamos aqui com o Wilson Fontanelli Neto e com a Dália, o Wilson, né? Para saber um pouco assim mais da história que eles deixaram, o legado que deixaram para a Siqueira Campos. Devido à Segunda Guerra, para cá vieram um grupo de italianos. A gente até cita aí o seu Vitor Draghi, né, que também veio da Itália, né? Marcelo, a família Nense, também que tem descendente italiano, a Amela, né, vieram tudo aqui para Barbosa. E quando houve esse êxodo, digamos assim, da Itália, ele veio de lá, teve a esposa aqui já, né, tiveram filhos, um deles foi meu avô. Meu avô conheceu a minha avó, né, a Ida, né, Ida de Lima, o nome dela, mais conhecida como a Dona Doca, né, aqui em Barbosa, e tiveram 7 filhos, né? Desses 7 filhos, né, teve meu pai, e que acabou daí ficando mais tempo aqui com ele. Tiveram a abertura da empresa de cachaça foi no Cerradinho, no município de Tomazina, e acho que devido aí a circunstância do relacionamento com a minha avó, acabaram vindo para Barbosa, né? De Barbosa ali ficaram alguns anos com a mercearia e também com a produção, e consequentemente deu certo de vir aqui para a Fazenda Bom Jesus, né? Que é onde foi e é sediada ainda a produção da cachaça. Aqui era uma mineração de carvão, né? Então tinha a mineração, né? Trabalhava muita gente no carvão. Há algum tempo já ele já tinha parado com a atividade de produção da cachaça em si, né? Agora, com a minha chegada aqui, com o acerto comercial que a gente fez, a gente acabou voltando a produzir, usando a mesma receita lá da época do meu avô. Ainda existiam outras 2 marcas, né? Uma delas é a Cubacana, a outra é Pioneira, e a que despontou daí foi a Vitacana. Mas contudo agora a gente até volta com a marca, né? Com as 2 marcas. Inclusive a Cubacana a gente está lançando a linha agora de
que vocês podem ver aí de licores. Eu fui até do Sebrae, através da consultoria do Sebrae, para a gente normalizar e normatizar, né, pelas regras atuais, né, pelas leis atuais, para conseguir aí os registros. Então, a inauguração da primeira Vila Rural, como ele havia falecido em 1996, na época o prefeito Dirceu Rodrigues quis homenageá-lo com o nome dele na Vila Rural. Vila Rural Wilson Montamelli. Foi vereador, né? Ele foi candidato a prefeito também. Eu já tenho uma trajetória assim, porque meu avô foi vereador. Quando eu fui eleita vereadora, meu irmão também foi eleito pelo município de Tomazina, eleita em 96. Em 4 anos eu tracei uma meta, que era tipo levar água potável tratada para o pessoal do bairro, né? Uma microempresa de costura, uma creche também foi trazida para o bairro, e quadra de esporte, enfim. A gente era uma comunidade muito unida, inclusive a gente tinha um veículo comunitário, né, que é meio raro hoje em dia ter. Então, aqui no Alambique, empregava aí, cerca aí de 15 a 20 pessoas, no auge da produção. Somos 2 irmãos, né? Minha esposa é professora, e eu exerço outras atividades, né? Policial militar e... O desafio é você vencer ele, né? Eu não venho ao caso, mas eu posso dizer para você que eu enfrentei um câncer violento aos 32 anos. E eu nunca desisti de viver, de inovar, de inventar coisas. Eu também trabalho com um grupo de mulheres que bordam, né? Fazem bordados. A gente tem que ter sempre uma expectativa maior e levando em frente sempre, né? Os jovens, eles têm que ter, despertar neles esse espírito empreendedor, né? E eu acho que esse aí é o principal. Né? Eu acho que se despertar, eu acho que todos têm ali um pouquinho que seja desse espírito empreendedor. Sair da mesmice, vão sair da estagnação e com certeza vão criar algo novo, algo diferente, algo inovador. Iniciou com meus avós paternos, que moravam na Polônia, e pelas dificuldades que eles tinham, no início iam migrar para o Canadá, mas depois migraram para o Brasil, chegando àquela região de Santa Catarina, depois vindo até Araucária, depois Serra da Cinza, Arapoti e Siqueira Campos, onde ele fundou o primeiro hotel, Hotel Matias, né? E aí começou a história. O pai foi o único dos filhos dele que nasceu aqui, é um siqueirense, meu pai. E eu também sou um siqueirense. Nós casamos há 36 anos. Quantos filhos? Nós temos um casal. Temos a Heloísa e o Jorge Luiz. O meu pai, depois que retornou, num período que ele ia para a guerra, ele serviu o exército, montou uma empresa para trabalhar com feijão, milho e arroz, né? E depois com o café. Depois ela acabou ficando trabalhando só com arroz. E a gente também agora retomou esse trabalho uns tempos atrás e agora estamos trabalhando com arroz e café. Sempre tive vontade de trabalhar com produto que eu pudesse exportar, mandar para o mundo, né? E o café é um produto que tem a marca do Brasil, que o Brasil exporta. E graças a Deus nós conseguimos fazer parceria com os exportadores e café produzido aqui em Siqueira Campos está sendo consumido hoje até na Turquia, outras partes da Europa. E temos a nossa marca, Café Amor de Mãe, Café Sabor de Ouro, onde a gente tem uma marca. O arroz também, nós temos um arroz supremo, Patrícia e Sertanejo, que nós também industrializamos aqui. Eu nasci em abril de 1960, tenho uma história aqui em Siqueira Campos. Fiz o primário, quer dizer, aqui onde que é o famoso grupão. Depois estudei no colégio Sigismundo Antunes Neto, onde fiz o primeiro e segundo grau. Depois eu fui para Curitiba, né, estudar, onde eu formei na Universidade Federal do Paraná em Ciências Contábeis e também Economia. Também tem escritório de contabilidade, onde a gente presta serviços. Então, a gente sempre pensou em Siqueira Campos, que nossa cidade era pouco desenvolvida, né? Conversando com outros companheiros que se envolviam na política, acabamos criando projetos para industrializar Siqueira Campos, e a qual a gente teve sucesso nas eleições
e graças a Deus hoje tem parques industriais na cidade, tem geração de emprego, tem várias indústrias que nasceu com aquele projeto. Outros municípios do Norte Pioneiro copiaram essa ideia e implantaram suas áreas industriais. Eu, na verdade, fui o diretor financeiro, ou secretário de Fazenda, como diz, né? Da primeira gestão do Dirceu Rodrigues, que foi em 89 que ele assumiu, depois do Evaldo Barbosa, depois eu fui, além de secretário de Fazenda, também fui vice-prefeito e depois fui prefeito de 2005 a 2012. Conseguia conciliar as duas coisas, tanto o serviço quanto a família. Nós se damos muito bem, né? Então nós entendemos e compreendemos um ou outro. Né? Trabalho na APAI, né? Na área da educação especial na APAI, e também trabalho no CEPSA. Né? Aposentei quando completei 60 anos, mas continuo com meus empreendimentos e continuo trabalhando firme. Eu pude conhecer pessoas lá em Brasília com pessoas mais humildes, e hoje, graças a Deus, a gente tem muitos conhecimentos, aquelas pessoas mais humildes. Olha, Luiz, hoje eu tenho minha casa, graças ao trabalho que vocês fizeram. Então, isso também me conforta e me enche de alegria. Eu até falo aos jovens que eles se deem a fazer coisas boas, né? Tanto na área da educação, o estudo, o alicerce. Então é uma coisa muito valiosa a educação, o estudo e também o mercado de trabalho. Com a escola ele vai preparar, vai ter o alicerce, vai ter os conhecimentos ali, depois ele vai colocar em prática. Falo para os jovens o seguinte, né? Usando a palavra de um grande governo, Winston Churchill, né? Lá da Inglaterra. Nunca desista do sonho dele, nunca desista de fazer as coisas boas, né? Esqueça de fazer as coisas ruins. Nós temos que melhorar o mundo, e para melhorar o nosso mundo nós temos que melhorar a nossa família, nós temos que ter uma família boa, nós temos que ter um município bom. E então isso que eu queria deixar essa mensagem. Faça o bem, continue trabalhando e acredite nele. O jovem hoje tem um grande potencial e quero que ele nunca desanime. Persista e tenha muita fé que ele vai vencer na vida. Bom, meus pais são natural de Minas Gerais, e meu pai, né, minha mãe é natural daqui de Siqueira, mas o meu avô materno também veio de Lavras, Minas Gerais. Tá? Em 1961, meu avô veio para cá, meu pai tinha seus 16, 17 anos, veio com ele, né, solteiro, e casou aqui no Paraná, família daqui. E aí, né, constituiu essa família, que hoje nós somos 5 irmãos, nascidos aqui na cidade de Siqueira Campos, mas criados no município de Tomazina, no bairro Barra Mansa, que praticamente faz parte do município de Siqueira, né? Está ali na divisa. Meus pais são naturais daqui de Siqueira Campos mesmo, a minha família, até onde eu sei, meu avô Oriente daqui de Siqueira, meu avô Moisés Sene, aqui de Siqueira também. E eu morei a vida toda aqui. Eu frequentava a casa do avô da Simone, né, do seu Oriente, uma amizade com o filho dele, com o Marcelo. Eu estudei em Minas Gerais, aí eu voltei para as origens lá em Minas, né, do meu pai. Fazia um ano que eu estava lá, aí a gente se encontrou por aqui, novamente começamos um namoro, já faz 35 anos que a gente está junto, temos 3 filhos, 2 meninas e um menino. Né, e Paula, agora já com 2 netos também. E 2 netos, Mateu e a Luna. Eu acho que eu nasci empreendedor porque desde criança eu sempre procurei ter um negócio meu. Meu primeiro negócio eu comecei, veja só como é que é a história da vida, gente, com o seu Oriente Barbosa. O primeiro negócio próprio que eu tive foi com um suíno. Que ele te deu um porquinho. Ele me deu uma porquinha, uma marranzinha, e eu criei na mamadeira. Minha mãe ajudou, né, também lá a criar, porque eu trabalhava na roça junto com meu pai. E ali eu comecei meu primeiro empreendimento. Cheguei a ter, na época, 60 matrizes de suínos. E vendia, eu fui o primeiro, acho que um dos pioneiros a vender leitão. Eu não engordava o porco. Eu vendia o leitão para o Tarcísio da Franco Pioneiro. E com o dinheiro desse empreendimento me ajudou a estudar.
tiveram por muitos anos uma quitanda, meu pai e minha mãe. Foi ali que eu comecei a trabalhar, com 11 anos eu trabalhava com eles. Trabalhei em Babirindos por 4, 5 anos, 6 anos, na verdade. Até 1900, eu comecei em 90, fui até 1996. Comprei a famosa quitanda do Matinho. Lembra do seu Matinho? Sim. Então nós compramos a quitanda do seu Matinho e ali também trabalhamos. Depois transformamos a quitanda junto, acrescentamos um açougue lá na quitanda. E ali vem minha primeira história de negativa. A gente faliu no ano de 1999, dezembro de 99, nós fechamos. E a gente perdeu tudo que tinha, até a nossa casa que a gente tinha construído. E nessas dificuldades é que a gente aprende, né? São nessas dificuldades que você acha o caminho ali que Deus prepara pra gente. Hoje a gente agradece, né? Hoje, de ter acontecido com certeza. tudo isso, e quando está acontecendo a gente não sabe, não entende o porquê. O meu diploma que me salvou, né? Meu diploma me salvou. Voltei, fui contratado por uma empresa de Campinas na área de telefonia. Compramos uma casinha lá em cima no Jardim Planalto, uma casinha de Coab de 33 metros quadrados. E ali nós morávamos, eu, a Simone e a Paula. A casa não tinha nem divisória, era menor do que essa área que nós estamos hoje aqui, dentro da minha casa. E lá nessa casa nasceu a Magic Tech. Tá? Acredite, a Magic Tech nasceu na garagem da minha casa, que não era nem uma garagem. E a gente começou a trabalhar com equipamentos médicos. O primeiro nome da Magic Tech era Tech Magic. E a empresa foi dando certo, foi crescendo, né? Aí conseguimos um terreno na época lá na área industrial 4. Quando foi em 2005, saiu a lei de tratamento e destinação final de resíduos de serviço de saúde. Tá? Nesse período eu consegui fazer a segunda empresa licenciada para tratamento de resíduos do estado do Paraná. Cresceu a empresa hoje, nós atendemos mais de 110 municípios. Dentistas, farmácias, clínicas veterinárias, porque é saúde humana e animal, consultórios médicos, hospitais, centros cirúrgicos, clínicas de estética, tatuador. Esse lixo passou a ser tratado, porque ele oferece risco biológico, né, à população. Hoje a Magic Tech trabalha com resíduos de saúde, resíduos industriais, resíduos urbanos, resíduos de construção civil. Tem um lema, né, que eu coloquei na Magic Tech, que para você é lixo, para nós é dinheiro. A gente não vê o lixo como isso, né? Todo mundo trata lixo como não deveria ser, né? Se cada um fizesse a sua parte, o planeta estaria melhor. Hoje nós temos o nosso crematório de animais também. Toda a nossa sede é em Siqueira Campos. A gente teve muita dificuldade com isso no início, porque como nós somos a segunda empresa licenciada do estado, e numa cidade de pequeno porte, tá? Eu fui para onde? Eu fui para buscar o resíduo de Londrina. Quando eu cheguei em Londrina foi tratado assim. Como que uma cidadezinha do interior vai tratar o lixo de uma cidade como Londrina? Eu faço hoje, a Magic Tech faz 80% da coleta de resíduos de saúde de Londrina. Né? O confinamento. Eu sou um cara que nasci e cresci na roça. Né? Nasci tirando leite, tratando de porco, colhendo café, colhendo feijão, né, milho na mão. E aí em 2007 eu tive a oportunidade de comprar uma propriedade que era do seu Reinaldo Bagatin. E não contente com o confinamento, eu falei, puxa vida, eu já trabalhei no açougue, né? Fui com o açougue, mas quebrei com o açougue. Então a Simone fica louca da vida comigo. É um açouguinho. Aí passou um tempo, eu fiz um curso de cortes primes, né, de carnes prime. E eu gostei da ideia. Abati um animal aqui no frigorífico do Ricardo e levei lá para dentro e fiz uma desossa e fiz os cortes. Fiz o teste. Fiz o teste. Falei, cara, esse negócio tem futuro. Isso foi em 2012. A gente estava batendo 1 boi por semana, 2 boizinhos por semana. Tá? Quando cheguei em 2 já era bastante, né? E ali nasceu a carne Angus e RSM, na Estância São Miguel. A Magic Tech andando sozinha, já toda estruturada. Eu precisava de mais um desafio, eu não consigo ficar parado. Entramos com essa jornada aí. Hoje nós temos 2.200 boi no confinamento. A gente abate 100 boi por semana. Nós estamos com um mercado hoje que vai de Jacarezinho a Curitiba, nessa nossa rota aqui. E saímos um pouco aqui por Ibaiti, Coriúva, Mairink,
e atendemos grandes empresas e grandes clientes, grandes restaurantes. Hoje a gente está envolvido com a alta gastronomia de Curitiba. Não é só Angus, a gente tem o boi cruzado, o Nelore também, mas o Angus era uma tendência. O corte Prime, ele veio do animal europeu. Quando chegou 2012, eu já estava mexendo com alguns animais Angus, já mais caro, difícil de comprar, não é todo criador que tinha ele aqui, tá? Mas é da onde saem os cortes Prime. Antes o meu confinamento era 80%, 90% de Nelore, de Zebu, e 10% de Angus. Hoje eu tenho 90% de Angus e 10% de Zebu. Sim, então a Festeria ela nasceu assim. Eu trabalhava na educação, trabalhei 18 anos na educação, trabalhei para o município, né? Era professora municipal, trabalhei no Colégio do Bosco e na época eu engravidei do meu terceiro filho e estava coordenando um CEMEI, já fazia 4 anos. Daí fiquei em casa 1 ano cuidando dele, porque a menina que trabalhava aqui em casa, na limpeza da casa, ela tinha sonho de trabalhar numa loja e não tinha conseguido entrar em lugar nenhum. Aí eu falei, eu vou montar uma loja pra você cuidar, falei pra ela. E ela ficou muito feliz, enfim, e acabei montando essa loja, e só que era pra ela cuidar. Só que a loja foi dando tão certo, assim, desde o primeiro dia, desde a inauguração, que eu nunca consegui parar de ir lá. Quando eu precisava de alguma coisa para a festa de aniversário dos meus filhos, a gente tinha que ir para Santo Antônio da Platina, que era o lugar, o centro comercial que a gente mais frequentava para procurar coisa diferente. Aí eu falei, não, chega de ir para lá, nós vamos montar uma loja aqui. E daí foi quando eu montei a Festeria e foi muito, muito legal na época, e ainda, né? Se você não trabalhava, né, como que é? A regra, o sucesso ele é 10% de inspiração, 20% de criatividade e 70% de transpiração. Empreendedor, o empresário, ele não tem hora para começar e muito menos hora para parar. Então, se você quer ser um empreendedor, você tem que estar disposto a trabalhar. Sem esforço, você não vai construir nada. Nada vem de graça. E se vier fácil, desconfia, alguma coisa de errado tem aí. Não é assim. A vida não é assim.